Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 4 do livro do Gênesis, de 1 a 16, tem como pano de fundo um contexto em que já estavam num estágio avançado, onde domesticavam os animais para o rebanho e também se cultivava a terra. O cultivo da terra e o domínio, a domesticação sobre os animais aparecem figurados em Abel e Caim, os filhos dos primeiros pais. Caim, de seu lado, cultivava a terra. Abel, por sua vez, domesticava os animais. E é assim que o livro começa, lá no versículo 1, dizendo que Eva concebeu e deu à luz Caim, e chegou a dizer assim: adquiriu um homem com a ajuda de Deus. Depois ela deu à luz Abel. Preste atenção nesta ordem. O primeiro, que em termos bíblicos chamamos de primogênito, foi Caim. Este é um ponto muito importante. Depois, Abel. Por que é importante? Porque nós vamos encontrar irmãos assim também em outros textos do mesmo livro do Gênesis, como por exemplo, quando nós formos falar de Jacó, que veio a se tornar Israel. Jacó, ele era o segundo, não era o primogênito, não era o primeiro. Por que o primeiro tem tanta importância? No caso de Jacó, o primeiro era Esaú. Por que tem tanta importância? Porque é aquele que, na mentalidade do povo judeu da época, abria o seio de sua mãe. Além disso, ele era o fruto da primeira virilidade do seu pai. Então, ele era o filho que tinha como que a primazia. E o primeiro aqui foi Caim, depois Abel. Mas o que aconteceu? Nos diz aqui o versículo 3. Caim apresentou, prestem atenção como o autor sagrado coloca o texto, produtos do solo em oferenda a Deus. Apresentou produtos do solo, falando de uma maneira genérica. E daí diz assim: Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. As primícias, o que havia de melhor. Se, conforme a mentalidade semita da época, o primeiro filho, o primogênito, era o melhor por ser como que a primícia daquele homem e daquela mulher, Abel, de seu lado, estava oferecendo a primícia do seu rebanho, o que tinha de melhor. Para dizer o quê? Para Deus não serve nossas sobras. Para Deus devemos dar o melhor. E foi isso que Abel fez, deu o melhor. Por isso, segue o autor sagrado dizendo que Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. E o que aconteceu com Caim? Ficou enciumado. Caim ficou emburrado. O texto vai nos dizer que Caim ficou com o rosto abatido, e Deus percebeu isso, percebeu e tentou resgatar Caim do estado de ânimo que ele se encontrava, mas Caim foi incapaz de dar ouvidos a Deus. E daí, lá no versículo que eu tomo aqui, 7, diz assim: se estivesses disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta, como animal acuado que te espreita, podes acaso dominá-lo? Deus vê esta indisposição de Caim para com seu irmão. Vê que a concupiscência o leva ao pecado, ao ódio contra o seu irmão, e tenta resgatá-lo, mas não consegue, porque segue o texto dizendo assim: entretanto,
Caim disse a seu irmão Abel: saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. O que aconteceu aqui então? Aquilo que em termos bíblicos nós chamamos de fratricídio. Frater, irmão. Fratricídio, matar o próprio irmão. O que é que levou Caim a matar o seu irmão, ao fratricídio? A inveja. Por quê? Porque a inveja nos faz adversários de quem nós deveríamos amar. Caim tinha o dever de amar Abel, porque sendo ele o primogênito, ele assumiria as vezes de seu pai quando seu pai morresse. Assumiria as vezes de seu pai em todos os negócios da família e teria o dever de cuidar, inclusive, dos irmãos que vieram depois dele. Aquele que ele devia amar, levou à morte. E levou à morte por inveja. Levou à morte porque a inveja nos faz adversários de nossos irmãos. Além disso, o que podemos observar é que Caim se afastou de Deus, mesmo Deus tentando trazê-lo para perto de si, mostrando que, estando abatido como ele estava, ele acabaria incorrendo no pecado. Caim não deu ouvidos a Deus. O que nos mostra então que quem se afasta de Deus se torna uma ameaça para o seu irmão. Nós podemos ver isso, por exemplo, no Evangelho de São João, no seu capítulo 20, versículos de 22 a 23. Como aquele que se afasta de Deus se torna inimigo do seu irmão, porque é impossível dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão. E daí no versículo 9, o texto continua dizendo assim: Deus disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei, acaso sou o guarda do meu irmão? Como já disse, ele tinha, enquanto primogênito, o dever de salvaguardar o seu irmão, mas não o fez. Tinha o dever de fazer as vezes do pai para com aquele irmão, mas não o fez. E daí, no versículo 11, ouço, ou melhor, 10, ouço o sangue do teu irmão, do solo, clamar por mim. O solo, o sangue que foi derramado naquele chão, clama por justiça. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. O mesmo sangue que foi derramado no solo, clama a Deus por justiça. E qual é a justiça? O solo onde o sangue foi derramado rejeita aquele que derramou esse sangue. Por isso, Caim é expulso ali da onde vivia. E daí, Caim se vê acuado ao ser expulso e começa a travar um diálogo com Deus, dizendo que o primeiro que o visse também o levaria à morte, como ele levou à morte seu irmão Abel. Então, no versículo 15, Deus responde assim a ele: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Trata-se aqui de um modo, segundo a mentalidade do autor sagrado da época, de deter a vingança, porque era comum que, se alguém fizesse mal a uma outra pessoa, esta lhe retribuiria com o mal. Por exemplo, se por acaso um homem matasse o filho de um outro homem, aquele que teve seu filho morto mataria o filho do assassino. Era comum a vingança chamada o talião, conforme a mentalidade da época. Por isso, aqui, se vingará 7 vezes, é um modo de conter a vingança, ou seja, não haverá vingança. Por quê? Porque aquele que levar Caim à morte sofreria muito mais, Caim à morte, sofreria
muito mais do que o mal que praticou. Mas além disso, nós vemos aqui Caim dizendo que ele, ao fazer isso, poderia ser levado à morte. Então Deus coloca como que um sinal em Caim para preservá-lo, conforme está a sequência do versículo 15. E Yahvé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença de Yahvé e foi morar na terra de Nod, a leste de Éden. Que marca é esta? Uma marca infamante? Uma marca vergonhosa de alguém que praticou o fratricídio, matou o próprio irmão? Não propriamente, segundo a mentalidade do hagiógrafo, o autor sagrado, mas a marca de um clã, o clã formado a partir de Caim, um clã que exercia a vingança do sangue, isto é, se matassem alguém deste clã, os membros deste clã também se vingariam, e se vingariam 7 vezes mais. Seriam muito mais violentos do que a violência que sofreram. Então, este clã tem origem a partir da ideia de Caim e do que ele fez para com seu irmão, e da marca que ele traz por ter cometido este fratricídio. Para amanhã, então, peço a você que se prepare para o nosso estudo bíblico, lendo o que se segue do capítulo 4, do versículo 17, então, até o versículo 24, de 17 até 24. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.